Vamos falar de ambliopia mais uma vez, mais uma semana aqui no meu Instagram com vocês. Agora a partir das 20h30, né? Eu tentei fazer às 21 horas, mas sou uma pessoa que dorme cedo, então não deu certo. Nós fizemos aí uma tentativa e aí eu tive que mudar aí minha agenda, por isso semana passada não tivemos, para que nós possamos fazer essa live às 20h30. Então a gente vai falar sobre ambliopia. Eu sempre falo para vocês, eu faço uma pequena apresentação aqui sobre um determinado aspecto da ambliopia e aí vocês tiram as dúvidas de vocês aqui na live, perguntando aí no chat sobre o que você quer saber, aproveitar essa oportunidade de a gente tirar essas dúvidas juntos aí sobre ambliopia. Hoje, esse ano, né, ainda não fiz nenhuma caixinha, não abri nenhuma caixinha, então eu fiquei lá procurando dúvidas que vocês faziam, né, fizeram mais pro ano passado. Eu vou voltar a abrir as caixinhas e ter as dúvidas de vocês pra gente usar aqui na live. Mas uma dúvida que sempre se pergunta, né? Por que muita gente ainda, em pleno ano 2026, ainda fala que a ambliopia só pode ser revertida até 7, 8, 9 anos. Cada um vai trabalhar essa idade, mas vamos colocar aqui 8 anos. Por que se fala que a ambliopia só pode ser revertida até os 8 anos? Por que isso ainda é escutado e muito, e se escuta muito mais isso do que a própria realidade? Primeiro ponto, eu vou começar pelo óbvio da própria ambliopia, tá? Quando se fala em ambliopia, eu vou falar pela minha própria formação. A gente conhece ali, né, na nossa formação, talvez 5, 6 tipos de ambliopia. A gente conhece a ambliopia estrabismo, que é aquela causada pelo estrabismo. A exanopsia, que é causada pelas privações luminosas, como uma catarata congênita, uma blefaroptose congênita. A gente conhece a ambliopia causada por distúrbios ópticos, né? Quando tem uma diferença de grau, como a anisometropia. E eu ouso dizer que as pessoas, elas param por aí. Porque dos distúrbios ópticos, por exemplo, a gente tem as ambliopias isometrópicas, que são aquelas causadas por maiores dioptrias em ambos os olhos. E aí a gente entra num grande porém também, que muitas pessoas têm essa dúvida de que a ambliopia ela pode ser nos 2 olhos. Então, quando a gente tem as ambliopias isometrópicas, que acontece por causa de alto grau nos 2 olhos, né, a gente vai ter uma ambliopia bilateral, uma ambliopia nos 2 olhos. Então, geralmente, a literatura, ela vem mudando essas novas diretrizes. Então, por exemplo, a gente tem ali falando que acima de 4,5 dioptrias esféricas, né, de hipermetropia, você já, em ambos os olhos, já pode ocorrer a ambliopização. E a partir de 9 graus de miopia, dioptrias esféricas, nós já podemos ter a ambliopia isometrópica miópica. Eu falei para vocês que eu ouso dizer que era só aquelas 3 primeiras que as pessoas conheciam, porque eu já trabalhei, né, em diversas clínicas oftalmológicas, eu tenho muitos alunos oftalmologistas, e eu lembro que lá para os anos 2001, 2002, 2003, eu trabalhava numa clínica bem conhecida, e uma vez a oftalmologista me questionou que ambliopia que o paciente dela tinha, que uma vez que ele só tinha astigmatismo alto, ele não tinha estrabismo, ele não tinha anisometropia, ele não tinha hipermetropia e nem miopia. Eu falei, existe uma ambliopia chamada ambliopia meridional, que a partir de um olho, tendo mais que 2, antigamente era 2,75, hoje caiu para 2,25 graus de dioptria cilíndrica, ou seja, de astigmatismo, o cérebro já pode ambliopizar. Então aí, gente, a gente tá falando aí
de, no máximo, 5 ambliopias, tá? Mas se eu falar para vocês que desde a minha formação, porque na minha graduação, o meu TCC foi sobre classificar todas as ambliopias que existiam. E eu cheguei a um número de mais de 60. Hoje a gente sabe que existe mais de 64 tipos de ambliopia. Claro, algumas são muito raras. Quando você vê, né, a epidemiologia, a prevalência em consultório, você vai receber essas 5 mais conhecidas, mas você vai receber muitas outras que você não sabe nomear, e aí você coloca ela como se ela fosse uma ambliopia, né, desconhecida ali, você coloca não identificada. Essa não identificada já começa dizendo aí para vocês que tem mais de 60 tipos de ambliopias. E o nosso meio, né, tipo de profissionais que atuam na ambliopia, se conhecerem 10 ambliopias, vai ser muito. Tem várias nuances de ambliopia, tem as ambliopias de ordem neurológicas, de ordens nutricionais, tóxicas, de erros inatos de desenvolvimento, iatrogênicas e idiopáticas. Infelizmente, nos últimos 15 anos, né, a ambliopia iatrogênica vem acometendo bastante pessoas. A gente fala que a iatrogênica é uma ambliopia causada pelo erro profissional, quando o profissional não está apto, habilitado a realizar um determinado procedimento. Ele acha que é fácil, porque ele leu num livro, ou alguém ensinou daquele jeito, que acontece bastante, vem acontecendo bastante no nosso universo, principalmente dentro da fisioterapia oftálmica e da optometria, onde a gente vê as pessoas que não sabem passar tampão e geram iatrogenia, ou seja, ela gera ambliopia no olho que não é amblíope, né? Isso a gente chama de ambliopia iatrogênica. E existe também, muito comum hoje no nosso meio, outro meio de má conduta profissional, que é a ambliopia reversa. É aquele paciente que já teve ambliopia, teve sua ambliopia recuperada, ele passa a ter ali algum aspecto binocular, algum sintoma, alguma astenopia por conta de uso de telas, que isso vem aumentando bastante, esse tipo de paciente, e é esse profissional não habilitado, né? E eu nem vou falar de questões legais, a gente vai ficar só na habilitação hoje, mas esse profissional, ele não habilitado, porque o tampão é uma arte, assim como existe 60 tipos de tampão, existe mais ou menos uns 15 regimes de tampão que nós estudamos na ortóptica, e aí você começa a perceber o seguinte aspecto: essa ambliopia, esse tampão, né, que você passa, né, e você não está habilitado, ou você conhece um regime um regime de oclusão, né, um regime de tampão que seja igual para todo mundo, você pode gerar a ambliopia iatrogênica e a ambliopia reversa. Então, só aqui hoje para vocês, eu já falei aí 7 tipos de ambliopia. Mas eu duvido que mais que isso, pouquíssimos profissionais vão conhecer. E aí vem o grande ponto, né? Vem o grande ponto da nossa pergunta inicial. Por que que ainda se fala que a ambliopia só pode ser revertida até os 7, 8 anos? Sem entrar em questão de neurobioquímica, que eu estudei, de neuroimagem, que eu estudei, de neuroplasticidade clínica, que eu estudei, que aí também a gente vai falar esses são outros motivos, né? E a gente sabe que hoje, já falei isso na primeira live, a gente que está aqui gravada, a gente sabe que não a ambliopia não é olho preguiçoso, é o cérebro que parou de se desenvolver. Poderíamos dizer que é uma parada cerebral no desenvolvimento visual, e não um olho preguiçoso. Ele parou de se conectar com o cérebro desconectou ele, coitado. A gente vai ficar dando esse atributo de que ele é preguiçoso, sendo que desconectaram ele, fizeram um bullying com ele, tiraram ele da jogada, e aí ele ainda recebe a fama de ser preguiçoso. Não é bem assim que funciona, tá? Então, o primeiro ponto de que as pessoas hoje falam que a ambliopia só é possível reverter até os 7 ou 8 anos de idade é porque elas não sabem que existem vários tipos de ambliopia.
O que a gente conhece hoje é limitado no universo, por exemplo, da oftalmologia e da ortóptica, aqui no Brasil, é o tampão, né, e a correção óptica para o trabalho da ambliopia. E nós veremos que o tampão e a correção óptica não suprem, né, todos os conceitos que são necessários. Para alguns tipos desses 60 tipos de ambliopia, pode ser que isso surja efeito, tá? E principalmente numa ambliopia que possa ser compensada ali com uma ambliopia estrabísmica, que possa até esse tampão venha compensar o desvio, né, por conta de uma perversão ali sensório-motora que faça com que esse visão binocular se movimente, né? Ela está ali só sobre uma ação de uma perversão sensorial binocular. Então, esse tampão às vezes pode ajudar, só o tampão e a correção óptica, né, que a pessoa precisa. Existem até outras técnicas, né, que não usam tampão e vão para terapia visual binocular, que também é inadequada se você entende de neurobioquímica, de neurociência, de neuroimagem e de neuroplasticidade clínica, você vai entender que essas técnicas elas não funcionam. E eu sempre digo aqui para vocês, quando eu falo, por exemplo, eu não ouso, né, dizer sobre algo, opinião crítica sobre algo que eu não testei e não usei, né? Por exemplo, quando eu falo, por exemplo, das limitações, por exemplo, que a optometria comportamental tem a neurooptometria, porque lá em 2002 eu tive acesso a isso e estudei, tá? E quanto que no Brasil se chegou, não tem nem 10 anos, eu já estava vendo isso há mais de 20 anos, né? E se você vai visitar meu Facebook, eu nem entro no Facebook, mas eu deixo o meu Facebook lá como uma história viva, porque você vai ver lá eu com pessoas que foram professores de professores que deram aula aqui nessa área, por exemplo, né? Então, se a gente for brincar assim que a pessoa que deu aula aqui era o filho, eu tive aula com o bisavô, né, dessas pessoas. Lá, né, na Espanha, por exemplo. E aí você vê isso no meu Facebook, ele conta uma história. Então, quando eu falo, por exemplo, que a terapia visual binocular, né, sem o tampão, ou com tampão, com aqueles tampões de densidade, não funciona, porque tem toda uma neurobioquímica que eu estudei. E eu testei isso lá, né, em meados de 2001, 2002, 2003, 2004. A mesma coisa prisma, né? A mesma coisa filtros, prisma gêmeos. Eu comecei a trabalhar com isso em 2002, né? E apliquei durante 3 anos. Não vi o resultado. E aí uma coisa é você não ver você vê algum resultado para um tipo, para uma parcela, para um pedaço da pizza, né? Para alguns tipos de ambliopia, para alguns tipos de problema. Mas a gente está falando aqui de que as pessoas não alcançam resultados em todas as parcelas etárias, em todas as idades, porque elas têm tratamentos, vamos dizer assim, elas têm projetos de reabilitação que consideram a ambliopia como se fosse uma coisa única. Então, se você perguntar para profissionais da área da saúde visual hoje no Brasil, quantos tipos de regime de tampão eles conhecem, eles vão te responder 1 ou 2. Quantos tipos de ambliopia eles conhecem, eles vão te responder no máximo essas 7 que eu falei para vocês. Talvez, né, dependendo da região, né, o caso da questão, uma região endêmica, né, por exemplo, você vai ter ali um conhecimento maior dos profissionais da área da saúde, porque tem uma ambliopia arsenical, uma ambliopia causada por silicose, e tem vários tipos de ambliopia, porque aí a região endêmica a pessoa conhece, mas extrapolando isso para o Brasil, a gente não vai ter esse conhecimento. E para cada tipo de ambliopia, praticamente a gente tem uma conduta, um viés neuroterapêutico. Depois que a neuroimagem, que é o estudo hoje de maior relevância científica, é isso que vocês têm que entender e colocar na cabeça de vocês. A ressonância magnética funcional, né, no nível que está hoje, a gente tem a formação de neuroimagem aqui no Instituto, né, e esse ano a gente tem atualizações, é um curso que a cada 2 anos eu faço atualizações, é igual Neurovisão, que a cada 2 anos tem atualizações, então a gente vai ter várias aulas
serem gravadas aqui de neuroimagem, porque mudou muito. Eu sou especialista, né? Fiz especialização em ressonância magnética e há 3 anos atrás, e hoje eu posso falar para vocês que eu tenho o título de especialista, mas meu diploma não vale mais nada, porque tudo que eu estudei para fazer as aulas de neuroimagem esse ano já estão defasadas com o meu conhecimento que eu fiz de especialização. Aí o ponto que eu quero chegar é que vocês têm que entender que a neuroimagem hoje, contra ela, não vai ter nenhuma contra-argumentação, a não ser que seja outro exame mais sensível, porque ela mostra o cérebro em atividade ao vivo, a neurobioquímica acontecendo ao vivo. Então, a gente pegou aí, por exemplo, e aí você vê que isso é estudado dentro usa-se a ambliopia, mas com viés de estudo dentro da neurofisiologia, da neurobiologia, da neurobioquímica, da neurociência. Você não vai ver um oftalmologista lendo esses artigos ou estudando isso. Eu faço isso desde 2002, tá? E 2005, né, 2004, 2005, a gente teve o primeiro estudo científico mostrando que a ambliopia ela tinha esse caráter neurológico, e foi ali que abri minha mente a estudar outras coisas, a fazer outros tipos de formação. Eu lembro que naquela época eu estava terminando a faculdade de Sociologia, e eu queria emendar fazendo medicina, só que aí eu cheguei a passar na Federal de São Carlos, e na faculdade eu descobri que o que eu precisava era entender como que o cérebro funcionava, né? E aí eu não precisaria fazer uma faculdade de medicina para estudar neuroimagem e tudo mais. Eu poderia fazer uma especialização, e o que eu precisava para mexer nessa neurobioquímica, eu aprenderia na nutrição, né? E aí eu fui lá, desisti da faculdade, estudei de novo, passei em nutrição na USP, e aí você vê, e aí especialização em neuronutrição, nutrição esportiva, para trazer esse entendimento do cérebro. Quando eu fazia educação física, que foi um pouco antes desse período, as pessoas tiravam sarro, elas falavam assim, nossa, por que você faz educação física? Por causa da ambliopia. E aí eu só falava isso, né? E eu estava desenvolvendo dentro da Associação Brasileira de Esclerose Múltipla um estudo multicêntrico, onde eu desenvolvi o RVP, que é a Reeducação Visopostural, que foi criado por mim. E aí você vê que a postura ela está totalmente relacionada à ambliopia. Dos 60 tipos de ambliopia que existem, quase metade afetam a postura, tá? Então, por que a gente ouve falar ainda, né, dentro dessa nuance, por que ainda se ouve falar bastante de que a ambliopia só pode ser revertida até os 7, 8 anos? Porque o tratamento que esses profissionais têm em mão, seja ele a neurooptometria, a optometria comportamental, a ortóptica, a oftalmologia, é baseada em um único tipo de tratamento. É uma única terapia, no máximo 2, onde, de repente, diz-se que há uma personalização, mas não é, porque eu conheço isso a fundo, né, como eu disse para vocês. Se você me falar sobre áreas, né, que tipo, eu não me aprofundei, eu não estudei, qual é a sua opinião? Eu não vou dar opinião nenhuma, porque eu não tenho nada para criticar uma coisa que eu não conheço. Mas aquilo que eu conheço, a gente critica, porque a gente testou e analisa. Então, você precisa conhecer o tipo de ambliopia. Você precisa entender e buscar recursos dentro da neuroimagem para entender, dentro dos estudos de neuroimagem, se aquele tipo de ambliopia já foi estudada, né, por algum estudo de neuroimagem. Porque o estudo de neuroimagem vai mostrar para a gente quais são as áreas cerebrais nas quais, né, aquela ambliopia geralmente afeta. A gente não tem condição de pegar um paciente aqui no Brasil e pedir um exame de ressonância magnética funcional, né? A gente tem pouquíssimos aparelhos e valores muitas vezes estratosféricos, e muitas dessas máquinas ainda elas são usadas aqui no Brasil somente com cunho experimental, tá? Assim como tem sido também, né, o eye tracker, e que muitos usam aí na clínica, sendo que ainda em muitos lugares do mundo não é considerado algo como diagnóstico, ele ainda é algo de estudo científico. E aí quem não é da área da saúde, quem não é leigo, né, até da área da saúde, né, eu diria, né, porque da área da saúde é complicado, porque a gente não... Quando eu falo que a neuroplasticidade teórica é uma coisa, a neuroplasticidade clínica é outra,
né? A pessoa da área da saúde até entende, porque eles estudam anatomia e estudam anatomia clínica, então sabe a diferença do que eu tô falando. Pessoal leigo não, mas quando a gente fala em algo experimental, né, é algo que é só para estudos, pegar aquilo e usar como uma ferramenta de avaliação, muitas vezes é para enganar as pessoas, porque aquele instrumento ainda ele não foi, né, validado para populações e para você falar assim, deu alterado e aí eu posso usar, né? Não é bem assim que funciona, né? Infelizmente. Mas, enfim, né? Aquele funk, o golpe tá aí, cai quem quer. Muitas vezes. E aí, mesmo com essa instrumental todo, a terapêutica em si é calcada num tipo de ambliopia. É uma terapia para ambliopia, né? Não é uma terapia para cada tipo de ambliopia. Tá? Eu prego sempre nas minhas formações que a gente tem que seguir, né? E eu vou fazer a reunião secreta agora, dia 7 de fevereiro. A reunião secreta é um divisor de águas para o paciente, para os pais, né? E os profissionais que ficam muito impactados com o que eles escutam lá, porque eu falo as máximas do meu método de terapia visual para ambliopia, que já tem desde 2006 e que eu tenho mais de 10 mil casos, sendo mais de 5 mil acima de 24 anos, tá? Então, na reunião secreta, a gente discute mais aprofundado os tipos de ambliopia e como que funciona essa terapia visual personalizada e o tipo de ambliopia. O pai e o paciente que vai para essa reunião secreta, ele sempre acaba saindo pelo menos com o tipo de ambliopia, a não ser que seja uma ambliopia um pouco mais que precisa de uma investigação, de uma avaliação completa comigo, mas assim, em todas as reuniões, a gente fez reunião secreta em 2021 e 2022, depois eu parei, e aí a professora Suelen, que nós dois tocamos o Desambliopise, né? A gente já tem mais aí batendo 200 pacientes e, né, esse ano a gente não tem mais agenda, não tem mais vaga para Desambliopise, a gente abre esporadicamente quando surgem altas. A gente conversou muito sobre a importância da reunião secreta para o paciente entender todo o processo, ele entender que não existe milagre e que existe uma saída, porque existem vários tipos de ambliopia. Então, na reunião secreta, ela é secreta porque eu conto ali algumas nuances, né, da terapia, de como elas funcionam. Não tem nenhuma mágica, não tem nenhuma magia, tecnologia, né? Não é, como dizia a feiticeira, né? Não é magia nem feitiçaria. É tecnologia, no caso, ciência. Porque eu fui pegando tudo que tinha de melhor em todas essas técnicas que eu estudei e apliquei e fui entendendo como que isso seria, né, funcional para todos os tipos de ambliopia. Então tem algumas regras universais que servem para todos os tipos de ambliopia, tá? Que é a regra do 33, né, que muita gente que já fez a reunião secreta sabe o que é. Então essas regras a gente comenta lá na reunião secreta, que a gente tem mais tempo, são quase 3 horas, aí a gente abre para as pessoas que estão participando, elas vão conversando no chat, acontece no Zoom, então muitas vezes a pessoa vai falando, meu filho tem tal coisa, o grau dele é esse, aconteceu isso, qual ambliopia que ele tem? A ambliopia que ele tem é tal. Às vezes a pessoa própria vai descobrindo ali e já vai falando no chat. Às vezes, né, é um pouco mais complexo, e aí a gente está com pessoas, né, que estão todo mundo em prol de entender mais o que é a ambliopia, e a reunião secreta ela fica nesse sentido também secreto, de usar esse nome de secreto, porque ali naquele momento os pacientes, os pais, eles têm a chance de a gente abre a câmera, a gente tira a dúvida ali, porque a dúvida daquela pessoa, daquele caso, pode ser de outras pessoas, então é sempre muito legal. Eu estou muito feliz de a gente voltar e fazer as reuniões secretas. Não criei nenhuma periodicidade, como 2021 e 2022, que tinha todo mês. Não pretendo,
né? Porque da reunião secreta sai muita gente querendo, quero passar a avaliação com você, quero fazer o desambliopise. E diferente de outras épocas, a gente está com mais escassez, né, de vagas. Então não posso ficar abrindo um monte de reunião secreta, porque eu acabo criando, né, vontade nas pessoas de estarem nesse outro lado, e a gente não tem para oferecer isso agora. Mas eu acho interessante participar para você entender, né, como que funciona. Aqui nas lives a gente vai falar isso ao longo do ano, né? Claro que da reunião secreta a gente tem mais tempo, a gente fala ali mais intensivo, né? Tirando essas questões aí. E então, outro ponto importante, porque que não se fala em reversão após os 7, 8 anos, porque existem mais de 60 tipos de ambliopia. A ambliopia, a gente já sabe que os estudos todos são relacionados à neuroimagem, né? Só que isso tá dentro do escopo da neurologia, não da oftalmologia. E a ambliopia, ela vai ter várias repercussões, né? Como posturais. Como eu disse na outra live, a oftalmologia está começando a se render a isso, falando que começou a ter estudos, né, sobre a correlação da postura e da visão recentemente, estudos esses que já existem desde 2004, eles que não sabiam pesquisar, talvez, ou não sabiam buscar, ou fingiam, né, porque para você trabalhar com postura e ter esse olhar postural, né, você tem que ter formação de fisioterapia ou de educação física, para você fazer uma análise postural e entender se aquilo é saudável ou não, né? Então o educador físico é até mais apto, porque ele trabalha com o corpo saudável e o físico com o corpo doente. E aí, tipo, né, o médico não aprende isso na faculdade, isso é exclusivo. Então, dar a atenção a isso, se você não sabe fazer, é complicado, né? Então a gente já fala disso já. Se você pesquisar aí ambliopia e postura com o meu nome, você vai achar coisas do meu blog lá de 2009, já falando sobre isso. Quando eu escrevia também para revistas, né? Então, tipo, você vai achar isso aí eu falando há mais de 20 anos. Então, hoje eu queria dar esse primeiro ponto. Na verdade, eu falei de outras coisas, né? Mas não aprofundei. Mas hoje eu queria dizer para vocês por que se fala que a ambliopia não pode ser trabalhada após os 7, 8 anos. A gente vai dar o primeiro ponto. E a partir das próximas lives a gente vai dar continuidade a esse assunto. Por que não se fala, né, que não pode fazer nada depois de 7, 8 anos? Primeiro porque falta o conhecimento de uma técnica, de uma terapêutica que abarque os mais de 60 tipos de ambliopia. O conhecimento sobre esses 60 tipos de ambliopias, né, já começa por aí. Primeiro tem que ter-se o conhecimento sobre os mais de 60 tipos de ambliopia, para você entender que o seu tratamento é limitado ali a 2 ou 3, né, e você conhece no máximo 7. Só hoje aqui eu te falei quase 10 tipos de ambliopia rapidamente, né? Mas a minha ideia é que ao longo desse ano, como a gente vai ter aí muitas semanas pela frente, todas as segundas às 20h30, a gente vai ter aí a possibilidade de comentar sobre diversas nuances sobre isso, tá? Vou abrir para dúvidas. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer alguma pergunta? Aproveita e escreve aí no chat sua dúvida, sua pergunta. Agora é aquele momento que vocês tiram as dúvidas, né? Durante a minha explanação também, se surgir dúvidas, vocês podem ir perguntando, que aí depois eu respondo agora aqui no final, tá? Vou passar aqui o briefing para vocês, de novo, da reunião secreta. A reunião secreta acontece dia 7 de fevereiro, às 9h30, está programado mais ou menos umas 3 horas. Ontem foi feito nos grupos, a gente tem o grupo de ambliopia oficial. Se você não está lá ainda, é só você clicar aqui nos links da bio, tem os grupos do High Institute, e cada grupo vai atuar numa determinada área, e tem a lista de espera da ambliopia, para quem quer passar, quem quer entrar no ambliopise, para quem quer fazer avaliação comigo, espera nessa lista de espera. E lá a gente postou, assim também no grupo de ofertas, a gente postou sobre a possibilidade de você participar
da reunião secreta. O valor é R$ 149,00 à vista ou parcelado, mas a gente fez uma promoção ontem que se alguém tiver interesse, fala lá com o pessoal do WhatsApp, na equipe, que você pode comprar um presente para mim de qualquer valor lá na Amazon. Na minha lista tem presentes a partir de R$18, tem presente de 18 a 3 mil reais. Aí você compra um presente de qualquer valor e você tem acesso a essa reunião secreta, tá? Então, ontem, por exemplo, eu na lista tinha mais de acho que 10 presentes abaixo de R$50. E aí, quando foi 8 horas da noite, o pessoal, né? Domingo é mais complicado mesmo lançar esse tipo de coisa. O pessoal vai ver o celular muitas vezes de noite. E que bom, né? Aproveitem o dia, aproveitem a vida, né? Nem tudo é sobre telas. Aí o pessoal perguntou, mas você falou que era a partir... perguntou lá pra equipe, né? Você falou que era a partir de R$22, mas não tem mais nada, né? Tem que procurar, tá lá no final, né? Porque ali tá tudo fora de ordem, é na ordem que eu vou colocando lá. Então eu coloquei mais alguns lá pra vocês, com valores a partir de R$20. Você compra o presente, mostra lá para o pessoal do WhatsApp, eles vão te dar acesso à reunião secreta no dia 7 de fevereiro. Ou você paga, ou pega o link e paga lá no cartão, ou à vista, R$149. Não perca, porque a reunião secreta eu vou falar bastante. Ela é bem elucidativa, tá? Teve reuniões secretas, 2 vezes aconteceu isso. Uma vez com a Elis, professora Elis, que se descobriu amblíope numa reunião secreta. O que ela não sabia que ela tinha ambliopia, e ela descobriu, e hoje ela está fazendo reabilitação com a gente, né? Tem até o depoimento dela lá no YouTube. E também teve um rapaz que estava lá, na verdade, acompanhando a prima dele, que era amblíope. Ele também se descobriu amblíope, me perguntou no privado, mostrou os exames, mostrou a acuidade visual, ele nem sabia que era amblíope, tá? E nem sabia que tinha uma dificuldade, porque ele tinha uma ambliopia nos 2 olhos, né? Então aí para ele o mundo era aquilo ali. E os oftalmologistas também nunca tinham falado para ele que ele tinha uma baixa visão, né? Não era uma baixa visão importante, mas era uma ambliopia, tá? Então é bem interessante. Todas as segundas-feiras, às 20h30, estaremos aqui. E para quem gosta do assunto de estimulação visual, quinta-feira, todas as quintas-feiras, quinta-feira agora estreia as lives de estimulação visual, só que aí é lá no High Institute, não vai ser aqui no Professor Leandro, vai ser lá no High Institute. Já vão lá, já sigam e já peguem as suas... Já peguem todas as dicas que vocês puderem. Obrigado, gratidão a todos.